Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje estamos dando sequência à nossa série Os Milagres de Jesus. Todos esses milagres que nós estamos narrando, eles se encontram exclusivamente no livro de João. E essa pesca milagrosa, a segunda pesca, está em João 21, e nós vamos falar do versículo 1 ao 12. É o seguinte: o mar da Galileia não era realmente um mar, era um lago, que era o lago de Tiberíades ou de Genezaré. Mas pela extensão, pela visão que apresentava, parecia o mar. Então ele recebeu esse nome de Mar da Galileia. E é lá que os apóstolos, os discípulos de Jesus, se encontravam quando o Senhor manifestou-se segunda vez para eles. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Jesus disse: vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Louvado seja Deus. Então, ali no mar da Galileia, ou no lago de Tiberíades, estavam os discípulos. Pedro, já entrando na sua rotina de pescador, chamou os outros homens, seus companheiros, discípulos de Jesus, para pescar. Eles tinham que retomar a sua vida. E a vida deles, eles viviam da pescaria. E todos resolveram acompanhá-lo. E eles tentaram pescar a noite inteira e nada haviam conseguido. Então, Jesus apareceu naquela manhã, onde esses homens estavam exaustos, cansados, com fome, e eles não reconheceram que Jesus estava próximo deles. Quando a gente não está perto de Deus, quando a gente se afasta pelo pecado, ou porque nós não damos importância à convivência com o Senhor, é muito difícil nós reconhecermos a presença dele em nossa vida. Mas, ao contrário, quando nos mantemos perto, através da leitura da palavra, através da nossa conversa diária com o Senhor, nós sempre reconhecemos que Ele está ali nos abençoando, que Ele está nos dando sustento nas dificuldades, em todas as nossas tribulações, porque o Senhor não abandona seus filhos. E para reconhecermos que Ele está perto, nós temos que estar com Ele, buscando, porque quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, Ele está perto de nós, Ele sempre vai estar perto de nós. E aqueles homens cansados já estavam desanimados, porque sabiam que não pegariam mais nenhum peixe naquele dia, naquela hora, naquele local. Então, aquela pessoa que se aproximou, a qual não reconheceram, mandou que eles lançassem a rede do lado direito do barco. Eles devem ter ficado surpresos, porque pescadores profissionais que conhecem pela temperatura da água,
pela maré, ele sabe se aquela maré está para peixe ou não, porque tantos anos pescando, tantos anos lançando a rede, eles tinham uma experiência muito grande, principalmente Pedro, que era o líder daquele grupo. Mas e quando a gente está perdido, quando não sabe que caminho achar, a gente realmente, aquele que aparecer na nossa frente, ali nós pegamos, porque não temos escolha. E eles estavam naquela situação, não podiam escolher caminho, era o que aparecesse. E naquele momento uma voz disse que eles jogassem a rede do lado direito. Logicamente, eles estranharam, porque eles deviam ter tentado de um lado, de outro, na frente, atrás do barco, porque eles não queriam ir embora sem a sua pescaria, sem o seu alimento. Mas eles não titubearam, eles lançaram e realmente acharam peixes, uma multidão de peixes, que ficou tão pesado que estava difícil de tirar. Mas aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então, neste momento, é que João, que sempre, quando Jesus estava com eles, quando eles andavam com Jesus, ele chegava a se inclinar no peito de Jesus. Tal era a intimidade. Por isso é que foi para ele mais fácil reconhecer a presença de Jesus, a voz de Jesus. Então, nós, quando buscamos o Senhor, através da palavra, através dessa convivência diária, nós reconhecemos o Senhor em tudo, porque em tudo temos que dar graça, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo, principalmente daqueles que sempre se aproximam, que sempre buscam o Senhor. Então, eles obedeceram. Eles jogaram a rede do lado direito. Muitas vezes nós estamos tentamos tantas vezes para buscar um sonho, a realização de um sonho, de um projeto, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Às vezes um detalhe faz toda a diferença, mas estamos tão ensimesmados, tão preocupados conosco mesmos, que nós não enxergamos outra saída, porque a saída para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos e tribulações, é sempre Jesus. Então, quando eles lançaram a rede da maneira que o Senhor pediu, que o Senhor orientou, vieram peixes, mas uma quantidade muito grande, 153, e todos grandes. Às vezes a rede de nossa vida está vazia, porque não estamos obedecendo, não estamos ouvindo a voz do Senhor e cumprindo aquilo que Ele planeja para a nossa vida, porque o Senhor quer sempre o melhor para nós. Nós é que muitas vezes não paramos para escutar qual que é o mandamento do Senhor para nós, o que Ele tem para nós, qual caminho teremos que seguir. Essa multiplicação de peixes na rede, a primeira aconteceu e está lá no livro de Lucas 5. Mas ali Jesus era vivo. Foi quando ele estava rebanhando os seus discípulos. E quando a quantidade foi muito grande, a rede começou a se romper. Agora esse encontro era com o Cristo glorificado, o Cristo pleno. Ele não estava ali mais também como um homem, mas ele estava como um Deus que está à direita do Pai, aquele que conseguiu encontrar os apóstolos sem que eles abrissem a porta, porque ele atravessou paredes, era o Cristo totalmente planificado. E é esse Cristo que está à direita do Pai, que quer ouvir a nossa petição, ele quer ouvir o nosso clamor, quer que contemos as nossas dificuldades, falemos das tribulações, dos problemas que têm assolado a nossa vida, que têm nos impedido muitas vezes até de orar, porque às vezes estamos tão sobrecarregados que tentamos resolver a nossa maneira, mas a solução para todas as nossas dúvidas, para responder todas as nossas perguntas, está no Senhor Jesus.
Então, Cristo agora poderia fazer muito mais, e Ele estava fazendo, e é o Cristo que quer nos ouvir, porque muitas pessoas dizem, eu não preciso falar para Deus as minhas dificuldades, eu não preciso apresentar minhas petições, que Ele sabe do que preciso, mas não podemos agir assim, porque o Senhor quer que nós falemos quantos milagres que Ele perguntou para a pessoa, que quer que eu lhe faça, então nós temos que falar com o Senhor, o que nós queremos que Ele faça em nossa vida. Quando João disse para Pedro que era o Mestre, que era Jesus, Pedro, sentindo a proximidade dele, ele sentiu que estava nu, que precisava se cobrir. Nós também, quando nos aproximamos de Deus, da sua grandeza, nós sentimos a nossa pequenez, como somos pó, como somos pequenos. Aí nós podemos contemplar o Senhor, reconhecendo nossos pecados e pedindo perdão, porque o Senhor, ele não resiste a um coração arrependido, que quer mudança, que aceita o Espírito Santo na sua mente, na sua vida, e o Senhor perdoa. Então a proximidade com Cristo faz-nos olhar como no espelho as nossas culpas, revelar nossos pecados, aqueles mais secretos, aqueles mais escondidos, porque só o Senhor pode fazer algo por nós, só o Senhor pode tirar esse peso muito grande de nossas costas, principalmente a culpa, que muitas vezes traz depressão, traz tanto problema. Então o Senhor quer nos libertar também deste fardo. Então, quando estamos com o Senhor, quando estamos buscando na palavra, o Senhor enche a nossa rede, não somente de coisas materiais, mas principalmente das espirituais. E quando estamos repletos do Senhor, nós não temos falta de nada, ainda que nos falte em nossa vida tantas coisas, mas elas não vão nos fazer falta, porque o Senhor que nos planifica, é o Senhor que enche nossa vida de gozo e de alegria, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por problemas, muitas vezes aparentemente sem solução, mas o Senhor é a solução para a nossa vida. Diante das pandemias, diante de tanto risco de doença, de contaminação, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suportado, mesmo quando fraquejamos e duvidamos, mas o Senhor sabe que o nosso coração está vertido para Ele, e o Senhor não nos abandona. E mesmo que formos atacados, atingidos por alguma doença, por alguma epidemia, o Senhor não nos abandona e nos sustenta o tempo todo. E quando Jesus disse, vinde, comei, agora Ele está dizendo para nós, vinde, comei, vamos comer, vamos saborear da palavra de Deus, que tem todas as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas indagações, tem solução para os nossos sofrimentos. O Senhor Deus cuida de nós diariamente, o tempo todo, porque só Deus, o tempo todo, é bom. Nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas só como ramos ligados ao tronco, à videira, podemos ser viçosos, podemos produzir frutos, e nós só conseguimos produzir esses frutos quando estamos acompanhados do Senhor, quando temos o Senhor em nossa vida. Então agora nós sabemos quem está perto de nós, é o Senhor Jesus, e Ele está pronto para nos ouvir, e Ele está pronto para nos perdoar, e para, através do Espírito Santo, fazer com que fujamos do pecado, e quando atravessarmos pela tentação, Ele nos sustentará, porque Ele é o nosso Deus, que Ele seja a primazia da nossa vida, que Ele ocupe o primeiro lugar, acima de tudo, acima de todas as riquezas, de nossas famílias, de nossos filhos, de esposo e esposa, que Ele seja o maior de nossas vidas, porque realmente Ele é o único que pode fazer tudo por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que perdoe os nossos pecados. Amém, e amém, e amém.